Estamos iniciando mais um Momento da Ética, nosso programa mensal do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, e hoje nós temos o privilégio de recebermos a senhora Glória Rodrigues, que vai nos apresentar a visão geral do Dynamed e suas funcionalidades baseadas em evidências para apoio da prática médica. Como sempre, iniciamos com a nossa convidada e depois abrimos espaço para as perguntas. A palavra é sua, senhora Glória, e mais uma vez obrigado por acolher o nosso convite. Muito obrigada, doutora Anastácio, obrigada pela participação, pela oportunidade de estar aqui com os doutores do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. É um prazer para mim participar deste momento e ter a oportunidade de trazer um pouco a respeito da Dynamed. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com os doutores para podermos... conseguem ver a minha tela? Já? Sim, está dividida Perfeito. em duas, Perfeito. agora a tela E, completa. Obrigado, está perfeito. perfeito. Tá ótimo. Muito obrigada. Como o senhor mesmo disse, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da Dynamed. Então, vou trazer um pouco da visão geral da Dynamed e suas funcionalidades baseadas em evidência para o apoio à prática médica. Eu sou Glória Rodrigues, sou gerente de implementação e sucesso do cliente para as soluções de Clinical Decisions da EBSCO, aqui na região da América Latina toda e Caribe. Eu sou enfermeira formada pela USP, especialista em obstetrícia e também administração hospitalar, enfim. Aqui tem os meus contatos, então se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Mas a ideia dessa nossa conversa é trazer um pouco desse panorama. Então, o objetivo geral aqui dessa nossa conversa é trazer um pouco de quem somos, né, de quem é a EBSCO, sobre a Dynamed, o seu processo editorial, aplicação, algumas características e diferenciais da plataforma, perceber a importância, né, de uma criação de uma conta pessoal, que é algo que é concedido e é possível, enfim, e traz inúmeros benefícios, alguns casos clínicos também, né? Então, e acesso à Dynamed de qualquer local pelo aplicativo, que a gente acaba sempre trazendo com uma informação adicional. A empresa, só para que conheçam um pouco, essa é a EBSCO, né? Essa é a EBSCO lá em Ipswich, em Massachusetts. É uma empresa estadunidense, líder no mercado mundial em serviços de informação e tem como uma missão transformar realmente as vidas e proporcionando conteúdo e trazendo conteúdo relevante, confiável, quando, onde e conforme a necessidade da pessoa no momento da atenção. A EBSCO sempre compreende que há um desafio muito grande para os médicos na questão de se manter atualizados, né? Então, com literatura, com mudanças na prática clínica, na obtenção de novas diretrizes, e nas mais recentes também, porque tem muitos guidelines, muitas diretrizes, e também a questão de novos medicamentos e aqueles que estão sendo, vamos dizer, removidos do mercado. Então, a gente, baseando nessa informação, a EBSCO criou um conjunto de soluções de apoio à decisão clínica, e elas têm o intuito de ajudar, melhorar os resultados no cuidado desses pacientes, aumentando o envolvimento, a satisfação, justamente para que haja um suporte baseado em valor e em evidência, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre a Dynamed. A missão da Dynamed é bem clara, bem tranquila, no intuito de realmente trazer informações sobre medicamentos, sobre doenças a nível mundial, então todas as doenças que estão e que aparecem de maior prevalência, enfim, todas as doenças também de menor prevalência e raras, enfim, baseadas sempre em evidências, em uma solução integrada ao ponto para que seja mais fácil
de ter um acesso ao ponto do atendimento, ou seja, à beira do leito ou no seu consultório, providenciando para os médicos respostas rápidas a perguntas clínicas que eles possam ter, né? Então, por isso, a gente traz esse conteúdo. E é muito importante, eu fico muito contente de dizer que a Dynamed foi eleita como a melhor ferramenta de apoio à decisão clínica do mercado. Agora, em 2024, ela tem novamente um outro prêmio de Best in Class com essa certificação agora em 2024. Então, isso só corrobora o quão é importante para os membros, os conselheiros, as pessoas, os médicos, enfim, que atuam no estado de Santa Catarina e que têm acesso a essa ferramenta e que podem utilizá-la da melhor forma possível e da forma mais assertiva junto aos pacientes, promovendo maior segurança, tanto para a equipe profissional quanto para o paciente nessa jornada. A gente garante essa confiança na prática, né, através de uma ampla e extensa rede de médicos, médicos especialistas que estão no nosso time editorial, médicos que estão também ao redor do mundo, né, e que também escrevem e revisam o nosso conteúdo de forma editorial. Então, isso daí traz para a gente uma segurança muito grande de que este material ele está tendo uma metodologia e seguindo uma metodologia de uma avaliação onde a gente identifica realmente todas as evidências que aparecem, que são todos os artigos que são publicados, a gente acaba selecionando a melhor, o melhor artigo, a melhor evidência, a gente avalia, né? Então, eu estou falando a gente porque é o time editorial, não sou eu, né? Então, mas avaliamos essas evidências criticamente, né? Então, há um reporte objetivo dentro da nossa instituição sobre estes artigos novos, nós sintetizamos essa evidência, informamos as conclusões e também a parte de recomendações, né, que nós fazemos e ajustamos as conclusões quando novas evidências são publicadas, ou seja, tudo isso que a gente está vendo, a gente refaz inúmeras vezes com o intuito de realmente ter o melhor conteúdo e conseguir transformar esse atendimento da saúde para que ele seja o mais assertivo e seguro para os médicos e para os pacientes, né? Então, gerando menor custo, gerando diversas oportunidades de melhoria, enfim, trazendo uma assertividade maior e uma redução no tempo desses atendimentos. Nós sempre baseamos esse nosso conteúdo e temos isso utilizado um sistema de recomendações baseado no GRADE, né? Então, recomendações do sistema GRADE, onde a gente acaba trazendo informações com validações, né? Então, recomendações fortes ou fracas, baseados em evidências que podem trazer o conteúdo, seja uma Dynamed de nível 1, que é, né, alta, ou seja, excelente qualidade dessa evidência, ou uma qualidade moderada, que seria um level 2, ou então uma baixa ou ausência de um desfecho muito bom, e por isso acaba indo para um patamar de uma evidência nível 3. Mas sempre tendo em mente que essas análises são feitas e essas evidências são analisadas de forma não somente quantitativa, mas sim pela qualidade delas. Então, entendendo que nós estamos falando que é alta, não pelo número, vamos dizer, de evidências que trazem a mesma característica, mas sim pela quantidade, pela qualidade deste processo de análise a respeito deste
do tópico específico ou do artigo, da doença, patologia, ou fármaco, enfim, a respeito deste conteúdo. E isso é muito importante para nós. Uma coisa muito importante de trazer também a respeito da Dynamed, que ela tem atualização 24/7 nos 365 dias do ano. E isso é muito importante para nós. E a gente se orgulha muito disso, né? E que a gente também traz para vocês conteúdos sobre medicamentos que vem da Micromedex, né? Porque temos essa parceria com a Micromedex, então todos os conteúdos sobre drogas na nossa plataforma vêm da Micromedex. Nós temos também a oportunidade de trabalhar com overview e recommendations, ou seja, uma visão geral e recomendações de evidências de mais alta qualidade, né? Então, isso daí também traz aí um push muito bacana para essas evidências. Temos alertas de tópicos quando eles são atualizados, a possibilidade de obtenção de créditos de educação continuada, e depois eu vou mostrar um pouquinho sobre cada um desses tópicos, mas é só para trazer aqui um breve overview. A questão de uso do aplicativo móvel também, mesmo sem a conexão da internet, isso é uma coisa que eu acho fantástica, né, que dá uma oportunidade do médico que trabalha em locais mais longínquos ou locais mais remotos e que realmente o acesso à internet é nulo, e se ele tem essa necessidade, ele consegue usar a Dynamed através do aplicativo. A opção e a possibilidade de terem imagens, gráficos, enfim, e também a possibilidade, não é o caso aqui, mas é importante dizer que temos também a possibilidade de ter uma integração no prontuário eletrônico, então em hospitais das regiões, quando tem a contratação. Então, é muito interessante que todo esse conteúdo da Dynamed está realmente buscando o melhor para trazer também diferenciais, porque conhecemos e sabemos que existem outras ferramentas no mercado, mas temos diferenciais que vão muito além do que as outras ferramentas apresentam, como customização de alertas, a parte de possibilidade de imprimir conteúdo, seja por partes ou realmente o conteúdo todo, a questão de termos resumos de estudos, detalhes do estudo, links para essas fontes bibliográficas primárias, diretrizes internacionais, isso é muito importante, porque fazemos questão de mostrar que não existe só uma língua dita por uma localidade. Não, isso daí, a saúde, ela está e ela é global, e ela tem que ser globalizada, trazendo as características de localidades distintas. E também trazemos a opção de revisões de artigos, acesso a conteúdo de forma remota, conforme eu disse, sem o acesso à internet. Isso é muito bom. Eu só coloco aqui requisitos que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Aqui é uma ideia só sobre a página principal, né, da Dynamed. Então, aqui a gente tem essa informação. Nós temos aqui uma outra página que traz os alertas. Aqui eu tenho a condição de ver um conteúdo específico. E, então, eu tenho câncer de mama feminino, então eu consigo ver a data da última atualização, eu consigo ver que tem tópicos, eu consigo ver todas as atualizações desse conteúdo, imagens, tabelas, e esse about é nada mais do que o time editorial responsável pela revisão vamos dizer, criação e revisão deste conteúdo. Então, isso para nós é muito importante. Então, ele vai estar sempre nesse about, ou então nessa área aqui à direita. E temos também a parte de informações aqui a respeito de como favoritar, que temos como favoritar o conteúdo, fazer uma citação, imprimir e compartilhar esse conteúdo.
E aqui trago algumas informações que são muito importantes para nós também, porque temos dentro da Dynamed a opção de ter uma informação como esse Clinicians Practice Point, onde eles, os médicos, fornecem uma orientação e uma opinião de médicos, editores, especialistas, né, sobre conteúdos que são percebidos como uma boa prática por uma ausência, às vezes, de uma evidência mais sólida. Então, a gente traz essa informação dentro desses conteúdos, então eu vou mostrar isso daí, mas eu quis trazer e destacar essa informação também, porque é algo que é interessante saber e ter como buscar essa informação. E também trago aqui também a parte de o Dynamed Commentary, onde a gente fornece informações sobre a metodologia ou outros aspectos técnicos significativos no ensaio clínico, que são avaliados criticamente os resumos das evidências. E aqui é uma parte muito interessante, onde ele traz uma evidência, ou seja, uma sinopse de uma evidência, onde ele traz o começo, meio e fim, onde traz informações a respeito de um conteúdo, com a intenção de uma conclusão, de facilitar uma busca sobre a informação e uma aplicação rápida a respeito dela. Aqui a gente consegue ver de novo a imagem da página e eu consigo mostrar para os doutores que, por exemplo, aqui é o aplicativo móvel, a gente tem ele pelo Apple Store ou também pelo Android, eu peço desculpas, mas o que eu quero salientar aqui é essa questão. Ele sempre, quando traz a possibilidade de baixar este aplicativo, ele permite que ele seja baixado nesses 3 níveis. E lembra que eu falei dos requisitos? Um dos requisitos é esse: a gente precisa ter um espaço no celular para baixar esse conteúdo nessa totalidade, ter esse full install. E com o full install, a gente tem a oportunidade de realmente ter acesso a Dynamed sem acesso à internet. Ou seja, podemos estar no modo avião, num avião, fazendo né, enfim, num local muito distante, sem acesso à internet, teremos como acessar a Dynamed. E isso é muito importante para nós, nos dá muito orgulho. Temos também a oportunidade, né, como eu disse, de buscar aqui os créditos de educação continuada. Então, com os créditos de educação continuada, é possível que, por exemplo, os médicos busquem uma ascensão de carreira, né? Então, numa ocasião, eu até escutei de uma médica de Santa Catarina dizendo que ela utilizava estes créditos para galgar uma posição melhor numa carreira pública, que era onde ela estava alocada. Então, isso daí tem sido muito bem utilizado pelos médicos com essa finalidade, né, de baixar e realmente resgatar esses créditos da forma mais adequada. Então, pode ser por atendimento ou a parte de indo ao encontro de um AMA, ou então somente pelo tempo de todas as buscas, salvar esse conteúdo, responder estas informações para que efetivamente possa ter o seu certificado, que ele vem com essa característica, basicamente. Então, você tem a data, o nome, a cidade e o tempo que foi resgatado. Isso é só um exemplo, só para mostrar que dá para ter essa informação e dá para resgatar essa informação e ter esses créditos computados também para essa questão de uma ascensão de carreira dentro de uma carreira pública, enfim. E é sempre bom trazer essa informação. E agora eu vou trazer um pouco da aplicação na prática, tá? Então, eu vou trazer alguns contextos, só para nós termos algumas informações, eu acho que é super importante, né? Então, a gente pode usar um exemplo aqui de um paciente que nós temos aqui, onde a gente consegue evidenciar alguma característica. Então, é um paciente que ele realmente ele está numa síndrome de desconforto respiratório agudo,
né? Então, a gente tem como buscar e usar algumas ferramentas dentro da Dynamed para essa finalidade. Então, eu vou só parar aqui e vou abrir aqui. Fácil. Então, pensando que nós estamos falando de um paciente que está, né, esta é a página principal da Dynamed. Observem que eu estou, e aí é uma informação importante, eu estou fora do meu usuário, né, então aparece só um boneco, e ele pede para que eu entre. Levando em consideração que os doutores têm acesso através do portal do conhecimento do CRM Santa Catarina, seria interessante cada um de vocês, para que vocês consigam baixar o aplicativo, que vocês entrem e criem a sua conta pessoal, o seu registro pessoal. Com isso, há a oportunidade dos doutores acessarem esse conteúdo de forma remota pelo aplicativo, dos doutores também favoritarem seus conteúdos, dos doutores terem os seus alertas a respeito dos conteúdos que forem atualizados da sua preferência, de acordo com a especialidade ou de algum tópico específico. Então, dá para ter essa informação e, obviamente, a questão de um histórico de navegação que acaba ficando mais fácil, né? Então, se cada um criar a sua conta, terá a oportunidade de ter estas informações, além dos créditos de educação continuada, para realmente buscar, dentro de uma carreira pública, galgar outras instâncias. Então, aqui eu vou simplesmente há oportunidade de vir e subscrever, não é, né, não é o caso de vocês, vocês já têm ah, este acesso liberado, né? No meu caso especificamente, eu vou me conectar na minha conta que eu tenho aqui dentro da EBSCO e com essa conta eu consigo acessar e realmente ter acesso à ferramenta. É, então, aqui Aqui eu vou mostrar, olha, eu já estou aqui no Glória Rodrigues, né? Então, eu tenho Glória Rodrigues, eu tenho GR, e eu tenho também a parte dos créditos de educação continuada, né? Então, se eu clicar aqui, eu consigo ir lá nos créditos de educação continuada, conforme eu estou mostrando, selecionar aqueles que eu tenho de interesse, de realmente de resgatar todos os créditos, eu tenho uma quantidade bem interessante de créditos, eu posso resgatar para ter aquele certificado e poder utilizar para as diversas finalidades que realmente forem ao encontro daquilo que eu tenho de expectativa e que estejam dentro da minha alçada. Essa é uma informação importante. A gente consegue ver também que eu tenho aqui, olha, alguns anúncios, então fala sobre a questão do class, então de que ganhou o class, fala a respeito do Clinical Decisions, o Dyna Innovation Center, que é uma ferramenta nova de inteligência artificial generativa focada única e exclusivamente dentro desse contexto da Dynamed, então, onde o profissional realmente ele só faz uma indagação e através desta inteligência artificial generativa, há uma busca dentro da ferramenta e essa busca traz o resultado da forma como ele quer, tem de interesse. Isso é muito interessante, ele já está em fase final, provavelmente nós teremos isso agora no segundo semestre, e quem sabe eu tenho a oportunidade de trazer aqui e apresentar para os doutores também, porque eu tenho certeza que gostarão muito. Temos aqui outros conteúdos, a parte de outros treinamentos, né, informações a mais, a respeito também de educação continuada, né, algumas adicionais. Nós temos algumas partes aqui sobre especialidades, então, se eu quiser, eu consigo navegar por aqui para a parte de especialidades, a parte de drogas, interações,
e também eu tenho aqui a informação a respeito do acesso, né, pelo aplicativo. Então, eu consigo vir por aqui também e acessar pelo aplicativo, baixar o aplicativo e tudo mais, né? Porque eu posso baixar o aplicativo também no meu tablet, no meu celular, enfim, não tem limite, tá? Essa é uma informação importante. Mas aqui, de cara, o que a gente consegue ver dentro da Dynamed? Primeiro, o nome, nós temos essa barra com algumas ferramentas adicionais aqui. Nós temos a caixa de busca, né? Então, nessa caixa de busca, ela está em língua inglesa, mas eu também consigo alterar para o português, onde eu consigo fazer a busca em língua portuguesa, mas o resultado todo será em língua inglesa, né? Então, há a oportunidade também da gente vir e fazer, através do próprio navegador, selecionar e traduzir, né? Então, essa é uma oportunidade. Então, eu clico com o botão da direita do mouse e eu tenho a possibilidade de vir aqui através de uma tradução do navegador, que é uma tradução do navegador e não da Dynamed, não da EBSCO, né? Então, corre risco de ter um pouquinho de, vamos dizer, 1% de algum erro, algum equívoco, mas que tem um conteúdo muito bom também para essa necessidade, se houver a necessidade pelos doutores. Mas aqui eu faço questão de mostrar algumas coisas. Nós conseguimos ver esses conteúdos aqui, são os conteúdos que eu sigo, né? Então, eu consigo ver aqui dentro das especialidades, as especialidades que eu sigo. Então, todas essas que estão em verde são as especialidades que eu sigo, tá? Então, se de repente eu estou ministrando um curso e estou mais focada na parte de nefrologia e quero seguir esse conteúdo justamente para estar mais antenada com este conteúdo, eu posso vir e seguir a especialidade de nefrologia. Então, eu venho, eu clico nesse botão e aqui aparece um dos diferenciais da Dynamed. Eu tenho a opção de seguir esse conteúdo, né, recebendo e-mail a cada atualização que tiver dentro do contexto de nefrologia. Eu posso receber e-mails apenas caso haja uma potencial mudança na minha prática clínica, ou eu posso escolher não receber nenhum e-mail e só no momento em que eu entrar na ferramenta, eu terei acesso a essa informação e buscarei essa informação de forma clara. Então, eu posso fazer dessa forma. Então, ok. Então, agora eu estou seguindo a parte da nefrologia. Eu quero voltar para a página inicial, eu simplesmente seleciono a Dynamed e volto para a parte da nefrologia. Não sei se conseguiram verificar que quando eu estava sem seguir nefrologia, essa parte não estava laranja aqui. E o que é essa parte laranja? Como eu agora estou mostrando para os doutores, esse é o conteúdo que eu sigo. E esse conteúdo que eu sigo, ele vai trazer várias informações. Então, todas as atualizações destes conteúdos que eu sigo, eu vou ver por aqui. Então, eu tenho drogas, atualizações sobre drogas, atualizações também drogas, e uma atualização de uma potencial alteração na minha prática. Então, eu posso vir a alterar a minha prática de acordo com esta evidência. Então, isso é importante. Eu tenho interesse, eu estou ministrando curso dentro da área de nefrologia, e para mim isso seria muito importante, então eu consigo ter esta informação. E para todos esses conteúdos, eu tenho a data desta última atualização e eu tenho também um hiperlink na parte inferior, justamente para que eu possa me direcionar para esse conteúdo, analisar. Então, por exemplo, se eu analisar este aqui, que foi liberado agora na terça-feira, então ontem, né? É um conteúdo falando a respeito de um e ele vai cair exatamente nessa parte dessa potencial alteração na minha prática clínica, entendendo que
Eu estou sempre falando que é uma potencial alteração na minha prática clínica, mas eu é que vou avaliar se esse conteúdo realmente faz jus de eu alterar a minha prática clínica. Então, a gente consegue ver aqui que tem uma decrise, uma diminuição na proteinúria, enfim, alguma informação, a gente consegue ver a fonte dessa informação e o nível desta evidência. Isso é uma evidência importante, a gente consegue ver e consegue ter aí a nossa conduta. Tá? Então, isso alterar ou não a nossa conduta, isso é uma informação importante. Eu consigo também, voltando aqui nessa parte inicial, ver todos os tópicos. Aqui eu não estou vendo só aqueles que eu sigo, e sim todos os tópicos que foram atualizados nos últimos tempos. Então, drogas, guidelines, então as diretrizes. Eu posso selecionar aqui embaixo e eu tenho essa parte, olha, apareceu esse botão aqui de categoria. Quando aparece esse botão de categoria, eu posso ir por aqui e sim, selecionar o conteúdo que eu tenho de interesse para buscar, né? Então, agora eu estou mudando, indo para uma oncologia, eu aplico isso e ele vai trazer também todas as informações e atualizações dentro do âmbito da oncologia, tá? Então, temos esses conteúdos aqui e eu posso selecionar e navegar neles para realmente buscar aquilo que tiver mais a contento, mais dentro daquilo que eu tenho de expectativa. Mas eu vou voltar para a página inicial justamente para fazer uma busca a respeito de um conteúdo específico, né? Então, vamos pensar aqui em câncer de mama. Estou digitando em português, justamente para que tenhamos essa oportunidade, né? Então, a gente, quando digita em português, eu consigo ver o nome em português e o nome em inglês. Ele traz o conteúdo em inglês e traz todas as informações. E notem que ele traz conteúdos como a aproximação ao paciente, né? Do que a gente vai fazer, com a parte de condições, a parte de dispositivos, monografias sobre as drogas, revisões das drogas, avaliações, a parte de monografias sobre exames laboratoriais, a parte do manejo, né? Ou seja, essa é uma das partes mais importantes e que a gente acaba trazendo como um conteúdo bem interessante. Isso depende da prática de cada um, né? Então, se é uma prática de investigação, de realmente de desenvolvimento de artigos, outras áreas podem ser mais interessantes, mas se é um médico e está atuando numa prática clínica, a parte de manejo acaba sendo bem interessante. A parte de uma prevenção, né? Então, para quem trabalha em medicina da família, trabalha em unidades básicas e trabalha realmente de forma mais preventiva na base, né, tem a oportunidade também de ter informações sobre a parte de prevenção e procedimentos e qualidade, realmente, a melhoria nessa qualidade. Isso é muito importante. Mas vejam aqui que esses são os filtros. Nós, além dos filtros, temos vídeos, né? Então, quais são os vídeos que nós temos desse tema específico? Quais são as imagens que nós temos a respeito desse tópico, né? Então, eu volto e eu consigo ver aqui que eu tenho as condição, eu tenho uma calculadora, então isso aqui é interessante, até para a gente ver depois, a parte de manejo, enfim, tem vários conteúdos. Mas todos eles, né, então levando em consideração que nós estamos falando de câncer de mama, a gente tem a oportunidade de vir aqui, olha, olhar overview, recommendations, a parte dos tópicos e tudo mais. Então, vamos olhar esse aqui de câncer de mama especificamente, só para mostrar esse conteúdo, né? Como ele vem, de que forma ele vem, né? Então, esse é um conteúdo que foi atualizado, e isso é importante, no dia 7 de fevereiro desse ano. Aqui ele tem o tópico, então todos esses tópicos. Nós temos a parte de todas as atualizações. Então, se eu clicar aqui, eu tenho todas as atualizações que foram feitas. Então, uma anotação no guideline, no dia 7,
também uma anotação, aqui numa parte de uma evidência, uma atualização. E aí vai, né? Temos várias informações e várias atualizações só sobre esse conteúdo. Nós temos também a parte das imagens, a parte das tabelas, né? Então, tabelas de incidência de câncer, na parte de a parte de estadiamento, e também, como eu havia dito anteriormente, nós temos as pessoas dedicadas e responsáveis por esse processo editorial desse conteúdo, e se eu volto aqui na parte inicial, eu também tenho esse mesmo time sendo demonstrado aqui. Além disso, nós temos também uma colaboração do American College of Physicians, que também participa do processo editorial e traz ali uma validação e uma checagem, como uma checagem de pares, justamente para que esse conteúdo seja o mais, vamos dizer, assertivo para ser demonstrado, né? Mas aqui, quando a gente traz esse conteúdo, a gente traz esse conteúdo de forma geral, né? Então, a gente traz o overview e recommendations, a parte de background, avaliação, a parte de manejo, né? Então, se eu venho aqui na parte de manejo, eu tenho várias informações. Então, eu consigo olhar como seria esse manejo numa paciente grávida, num paciente com uma metástase, né? Então, uma recorrência de um câncer locorregional, então, um processo inflamatório, então temos como vir aqui, ou temos como ver tópicos correlatos. Então, cada um desses links que são aqui são tópicos que podem nos levar a outros desdobramentos a respeito de temas muito com similaridade a respeito desse conteúdo. Nós temos a oportunidade também de navegar indo para aqui, ó, próxima sessão, né? Então, se eu vou para a próxima sessão, eu venho na parte de General Information, onde eu tenho a descrição, definição e os tipos, né? Então, aqui tem os tipos. A parte de epidemiologia, então eu posso ir também por aqui, né? Então, quem são os mais afetados, a incidência, a prevalência, os fatores de risco, enfim, etiologia, patogenia, histórico de paciente, histórico físico, diagnóstico e estagiamento, né? Então, aqui nós temos os testes, o estagiamento, o sistema, a parte de exames de sangue, o manejo, né? Então, o cuidado paliativo, né? Então, isso é muito importante também. Complicações e prognósticos, prevenção e screening, a parte de qualidade, né? Então, melhoria da qualidade, os guidelines, e é aquilo que eu tinha mencionado, nós aqui na parte de guidelines, temos todos esses guidelines internacional, estadunidense, nós conseguimos vir aqui guidelines de radiologia, guidelines de United Kingdom também, então conseguimos ver essas informações dos canadenses, então são várias informações juntas que fazem, que compiladas trazem a informação sobre Dynamed. E aqui a gente vê informação também sobre a revisão de artigos, eu tinha mencionado isso, então a gente tem a oportunidade de rever esses artigos, e revendo esses artigos temos a oportunidade de buscar essa informação, de resgatar essa informação, trabalhar nessa informação, sermos direcionados a esse site para ter mais informações, temos oportunidade de ter esse conteúdo em PDF, então, buscar esse conteúdo em PDF, ter esta informação, esse aqui sobre o trastuzumab, temos essas informações todas sobre estes conteúdos, e temos também algumas informações para pacientes, né? Então, essas informações para pacientes que estão aqui, né? Então, a gente consegue ver, tem em língua espanhola também, mas na maioria elas estão em inglês.
mas que podem ser traduzidas também de forma mais assertiva. E as referências bibliográficas para a elaboração desse conteúdo, lembrando da oportunidade de abrirmos. Mas voltando um pouquinho a respeito a minha apresentação, onde eu mencionava sobre, vamos lá, né? Então, temos um paciente, esse paciente é um paciente, um homem, né, que está numa síndrome de desconforto respiratório agudo, e que há necessidade de termos acesso a uma calculadora clínica justamente para buscarmos o melhor volume corrente para esse paciente. Então, como que a gente busca essa informação e de que forma que a gente consegue buscar isso dentro da Dynamed? Existem algumas formas, né? Então, pensando aqui que eu só vou fazer uma mudança, eu vou colocar isso em língua inglesa, porque para mim vai ficar um pouquinho mais fácil por conta das siglas, né? Então, aqui eu tenho a, a- a síndrome aguda, síndrome de desconforto respiratório agudo, desculpa. Então, eu tenho essa síndrome, então eu consigo vir aqui de forma muito simples, muito rápida, eu consigo vir na parte de manejo, então vamos lá, está todo boletizado, né? Então, pensando que tá tudo boletizado, eu tenho a opção de vir aqui na parte de ventilação mecânica, e lembra que eu tinha mostrado o Clinician's Practice Point? Então, ele traz aqui um conteúdo adicional para mostrar a respeito da experiência desses especialistas a respeito desta questão. Então, é um paciente que está em desconforto respiratório, ele está com uma síndrome realmente complexa, onde ele tem um risco de vida, e então a gente tem que ter essa informação também, justamente para ter um overview a respeito desse conteúdo. Mas percebam que se nós estamos pensando num volume corrente, nós temos que pensar que a gente tem que ter um cálculo aproximado a respeito do peso desse paciente, né? Porque eles às vezes chegam, vamos dizer, de forma rápida dentro de um contexto de um pronto atendimento, e a gente tem a necessidade de ter essa informação. Vocês conseguem ver que eu simplesmente vim aqui na parte deste conteúdo. Este conteúdo, né? Então, manejo, eu tenho a parte de ventilação, e quando eu venho na parte de ventilação, eu tenho a parte de cálculos para uma análise de uma previsão deste peso desse paciente e também desse flow, né? Então, de como que nós podemos fazer com esse paciente na questão desse manejo. Só que nós também temos a oportunidade de sermos direcionados, por exemplo, nesse manejo, para a calculadora, ou então irmos direto para a calculadora, né, aqui nessa parte superior, e nessa parte superior, nós temos essas calculadoras todas, né? Então, Equation, nós temos a parte de critérios clínicos, árvores de decisão, estatísticas, unidades e doses e especialidades. Então, se eu selecionar aqui na parte de especialidades, eu posso ir na parte de Critical Care, aqui, e eu posso buscar esta informação. Então, eu tenho aqui, olha, a parte de uma previsão de peso para o volume corrente desse paciente. Então, é um paciente homem, ele tem 1,83 m, estamos falando em centímetros, né? Ou 183 centímetros, eu coloco essa informação e eu tenho uma estimativa de peso desse paciente, ou próximo a, né? E temos ali a oportunidade de termos uma informação a respeito de volume, um volume com menos impacto, um impacto que vai aumentando, e esses volumes aqui a gente pode mudar de acordo com a característica desse paciente. E a gente está vendo aqui que está indo um volume, né, 4 ml por quilo de peso, então nós teremos esse fluxo,
né, esse volume corrente, então temos que ter essa análise. Até porque se nós colocarmos para o paciente já um fluxo um pouco mais intenso, com mais litros, mais ml por quilo, aliás, desculpa, há um risco da gente também ter um problema com esse paciente, um problema, uma lesão desse pulmão, e a gente ter que ter um manejo posterior a respeito disso, né? Então, eu consigo mostrar isso, por exemplo, ó, vindo aqui, nova tab, ó, opa, então, vou voltar aqui para o site só para eu mostrar, né? Então, a gente estava falando desta síndrome, né? Então, quando a gente vem, lembra que eu mostrei que tem os tópicos relacionados, né? A gente tem esses tópicos relacionados, e se a gente observar aqui, olha, a gente tem uma possibilidade de um problema no pulmão induzida pelo ventilador mecânico, né? Então, o que que a gente pode fazer e como a gente pode prevenir? Então, a gente tem essa informação e a gente tem estratégias para podermos prevenir essa questão. Tem aqui uma imagem com uma tabela, né, com esse fluxo respiratório, esse volume corrente. Então, ele traz algumas alternativas para a gente buscar essa informação de forma rápida, de forma buletizada, objetiva e termos nossa ação mais rápida. Essa é uma das informações. Eu vou voltar ali para minha apresentação, só para mostrar um outro conteúdo. Então, pensando que estamos falando de um paciente, né? E a ideia aqui é mostrar a ferramenta de interação medicamentosa. Então, temos um paciente de 50 anos, sexo feminino, relata uma artralgia, dor, alguns sintomas de um distúrbio de uma colagenase. Ela tem um histórico já de um TEP, né? E um histórico também de uma tireoidectomia que a faz tomar todos os dias rivaroxaban, 10 miligramas, e levotiroxina, 200 microgramas. Nós temos que fazer uma análise desse paciente, dessa paciente, para ver se ela tem, qual colagenase que ela tem, né? O que que a gente consegue obter. E com a ferramenta da Dynamed, a gente tem a oportunidade de fazer essa análise. E aí eu vou mostrar como, né? Então, a gente tem como vir aqui na parte de Drug Interactions. Primeiramente, vou conhecer um pouco a respeito de rivaroxaban, não é muito comum, eu não estou muito habituada, eu não sou um hemato, ou enfim, não sou um vascular, eu não estou tão habituada, eu tenho a oportunidade de parar e resgatar essa informação no Drogas de A a Z. Lembrando que eu fui na letra R para fazer a busca para o rivaroxaban, ou né, o xarelto, que a gente depois vai ver. E aqui a gente já consegue ver que tem uma informação adicional, um aviso, olha, se o paciente de repente interromper o uso do rivaroxaban, há um risco para esse paciente de realmente mais sério, então é bom orientar esse paciente. Então essas caixas de aviso, elas vêm com esse intuito de orientar o médico para que ele oriente ao paciente. Mas ele também traz informação de educação para o paciente específico para esse conteúdo. Ele traz a parte de dose adulto, pediátrica, as doses, a parte de off-label e label também pelo FDA, a parte de administração, ajuste de doses, né? Então, medicação, a parte de segurança do medicação, a classe, mecanismo de ação, a parte de farmacocinética, então, a educação para o paciente, conforme eu disse, toxicologia, as pessoas responsáveis pela elaboração deste conteúdo, e as marcas, né? Então a gente consegue ver o Xarelto aqui como uma marca principal. Mas esse conteúdo todo sobre drogas, drug interaction, são todos fornecidos pela Micromedex. Então essa é uma informação importante também. Então são conteúdos de extrema qualidade, altamente, vamos dizer, atualizado, rapidamente colocado em acesso para nós, todo esse conteúdo. E é importante dizer que, tanto quanto lá no conteúdo das doenças, e não só aqui dos medicamentos, há a oportunidade de nós citarmos realizarmos uma citação,
né? Então, no formato de Vancouver, então a gente tem como copiar essa citação para colocar naquela aula de nefrologia né, que eu mencionei que eu estava criando. Então, há essa oportunidade. Eu tenho como imprimir esse conteúdo, seja ele todo, então ele seleciona todo o conteúdo e eu tenho como imprimir, ou eu tenho como selecionar somente aquilo que eu tenho de interesse, né? Então, para o paciente, eu quero a parte de uma educação para ele. Eu consigo vir aqui também e imprimir, né? Agora vamos lá, voltando na parte de uma interação medicamentosa entre uma rivaroxaban e um levotiroxina. No levotiroxina. Perfeito. Entenda, né? São duas medicações comuns, possíveis de serem utilizadas e que, assim, estão mais no nosso habitual do que qualquer outra coisa, né? Uma levotiroxina muitos pacientes utilizam. E aqui a gente consegue gerar uma informação, né? Então, verificar uma interação entre as medicações. E aqui já traz de cara uma interação medicamentosa, droga com droga, do levotiroxina com qualquer anticoagulante oral. Isso é uma informação importante, né? Porque se ele é tomado junto, no mesmo horário, há um risco desse paciente realmente aumentar uma resposta desse anticoagulante por conta da levotiroxina. Então, é interessante que esse paciente seja orientado a tomar os dois em momentos distintos, justamente para que, até porque levotiroxina, até que eu saiba, é administrada em jejum, 30 minutos antes, enfim, da refeição, etc. Então, no caso, a rivaroxaban, ele terá que ser administrado durante uma outra refeição durante o dia. Uma outra informação muito importante é que a gente tem essa parte aqui desses filtros, onde a gente consegue ver reação medicamentosa, droga com alimento, droga com exames laboratoriais, drogas com lactação, drogas com gravidez, né? Então, eu vou na parte de exames laboratoriais pensando que eu estou tendo que fazer uma análise desse paciente para uma colagenase. Então, eu tenho que ter um viés, tenho que ter uma percepção a respeito dessas possíveis interações entre a droga e alguns exames laboratoriais. E de cara, a gente tem a informação de que o rivaroxaban, se o paciente estiver fazendo uso, lembrando que ele não pode interromper, né, de forma abrupta, aquela coisa toda que nós tínhamos na parte da caixa de aviso. Se ele tem a necessidade de fazer uma análise de um anticoagulante lúpico, ele possivelmente vai ter um falso positivo. Então, a gente tem que ter em mente que há necessidade de ampliar essa nossa análise, ampliar a análise para outros fatores que possam, vamos dizer, criar um panorama melhor, uma avaliação mais precisa a respeito desse panorama desse paciente, levando em consideração que ele faz uso dessa medicação de forma contínua e não tem como interromper. Assim como, se essa paciente teve um TEP anteriormente e ela tiver qualquer recidiva, qualquer problema, mesmo tomando o rivaroxaban na dosagem de 10 miligramas, há a possibilidade dela ter um falso negativo desse dedímero. Então, é algo que precisaria ser ampliado. E se ela tem sinais e sintomas, né? Então, uma dificuldade de respirar, uma dor torácica, é algo que tem que ser ampliado com uma análise de uma angiotomorressonância, enfim, ou angiotomo, desculpa, grafia, né? Enfim, algumas outras formas de avaliar. Assim como também há a possibilidade de ter, se é um paciente que faz uso dessa medicação e ele tem alguma síndrome eh, hemolítica, alguma outra síndrome, é importante ter uma noção sobre isso, justamente para que, se buscar este fator de coagulação 8C, ele possivelmente estará realmente
mais baixo, justamente pelo fato do uso do rivaroxaban. E sempre pensando nisso com base nessas definições aqui de nível de severidade, né? Então, contraindicado, maior, moderado, menor, desconhecido, de acordo também com a documentação. Então, deixamos isso tudo muito claro aqui. Essa é uma documentação muito boa, essa é uma documentação justa e essa é uma documentação excelente, ou seja, que comprova isso. E todas elas têm a possibilidade de serem acessados os conteúdos, né, que vêm com a probabilidade, a literatura, a referência, o que tem de interferência e o detalhamento a respeito dessa conduta, tá? Então, esse é um outro fator muito importante. Nós temos também a oportunidade, né, conforme eu tinha dito, de virmos aqui na parte perdão, na parte de calculadoras e buscarmos, naquele caso específico, né, a respeito da síndrome de desconforto respiratório aguda, a gente também tem como buscar aqui por pneumologia e buscar a mesma avaliação, né? Então, a gente tem como olhar aqui aqui, a mesma calculadora, ela também estará disponível aqui. Então, nós temos como buscar por especialidade, buscar por total, então, todas as calculadoras. Então, se a gente quiser vir aqui e buscar pelo P, eu venho aqui, eu tenho como, ó, tenho aqui a parte de uma previsão de peso e volume corrente para esse paciente, né. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar dessa forma. Eu tenho mais algumas outras, mais uma, eu vou passar só mais essa daqui, então, por exemplo, a demonstração de um algoritmo, né, no caso de um paciente, uma criança de 3 anos que chegou com o pai, sem histórico médico nenhum, que comparece no pai numa consulta e de repente tem uma convulsão. O que que aconteceu? Né, e a gente acaba tendo aí um código azul, e há uma necessidade de uma avaliação de qual é a dose de uma epinefrina para essa criança, que pesa aproximadamente 15 quilos. Então, a gente tem que ir na parte do pós, né? Então, eu vou aqui na parte do pós, então, venho aqui, pós. Então, eu tenho a parte do pós, lembrando sempre que eu posso fazer essa busca dessa forma, eu posso ir buscar uma imagem, né? Então, eu tenho essa informação aqui, eu tenho como buscar esse essa informação adicional, e se a gente observar que a gente tem justamente na parte de análise de uma visão geral, a gente tem como ir em algoritmos. E aqui, ó, no algoritmo, a gente tem esse algoritmo aqui do lado. E se eu abro e expando essa imagem, eu tenho justamente a dose, a questão de uma droga, de uma terapia medicamentosa para esse paciente. Eu tenho todo vamos dizer, um algoritmo, eu sigo esse algoritmo, mas na hora de uma terapia medicamentosa, eu tenho aqui a parte de uma epinefrina, eu tenho a parte de uma amiodarona e eu tenho a parte de uma lidocaína, onde ele traz aqui a concentração, o tamanho, enfim, todas as informações para que nós tenhamos a melhor conduta e consigamos fazer a melhor prescrição, tomando o caso desse paciente, né. A gente tem como buscar essa informação também, então eu tenho como vir aqui na parte de manejo dessa bradicardia, eu tenho essa informação aqui, eu tenho o nível dessa classificação, dessa informação, eu tenho também a parte de todo o conteúdo para acessar a respeito destas manobras, desta informação, para um caso de uma bradicardia, eu tenho no caso de um manejo de uma taquicardia supraventricular, né, então eu tenho essas informações aqui, elas trazem também a classificação e o nível dessas evidências, né. Então, a gente tem a oportunidade também, e isso é muito importante, de fazer uma busca aqui, né. Então, se eu quiser fazer uma busca,
sobre um medicamento específico ou por alguma droga, alguma característica, um overview, enfim, respiratório, né? Então eu posso vir aqui e colocar aqui respiratório, ou response, ou no caso aqui respiratório, né? Eu estou fazendo aqui, ele tem uma dificuldade, ele está com desconforto, ele tem além né, da parte cardíaca dele, ele também tem aí um problema respiratório. Então a gente tem como fazer aqui a busca sobre esse conteúdo de forma a demonstrar todo o conteúdo que nós estamos buscando, né, tanto para cima quanto para baixo, a respeito desse conteúdo especificamente. Então, essa é uma outra grande oportunidade que nós temos. E temos a oportunidade também, e aqui é mais para as pessoas que estão envolvidas nos processos de investigação, né? Ou seja, nos processos de criação de conteúdo. Aqui nós temos um conteúdo específico a respeito sobre medicina baseada em evidências, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente traz um conteúdo bem grande, extenso, são 48 páginas que podem ser utilizadas baixados, esse conteúdo pode ser baixado, né? Então eu consigo imprimir e consigo baixar esse conteúdo para usar da melhor forma possível. Há a oportunidade de eu buscar também, né? Lembrando que eu estou falando de pediatria, estou falando de um paciente pequeno, eu tenho a necessidade de uma avaliação, eu tenho como vir aqui na parte de pediatria, alergia, cardiologia, então vamos lá, arritmia, eu tenho como vir aqui e buscar sobre uma taquicardia numa criança. Então, através também da parte de especialidades, eu tenho a oportunidade de navegar no conteúdo. Lembrando que sempre há oportunidade, eu sempre vou ter a informação sobre a data da última atualização, todas as atualizações, todos os algoritmos, imagens, tabelas e as pessoas responsáveis pelo processo editorial. E como eu havia mencionado lá no conteúdo da parte de drogas, nós também temos a oportunidade de seguir esse conteúdo, citar esse conteúdo da mesma forma, criar essa citação no formato de Vancouver, imprimir este conteúdo. Então, eu quero imprimir tudo. Eu consigo imprimir tudo, ou então eu só consigo imprimir aquilo que realmente eu tenho de necessidade, então eu venho e imprimo esse conteúdo. Isso são diferenciais que a Dynamed também traz, né? Então, isso é muito importante dizer, e também a oportunidade de compartilhar esse conteúdo justamente para com seus alunos, né, com pessoas que vocês creem que sejam, né, ou então médicos que estão trabalhando com senhores em algum evento, em algum caso específico, há oportunidade de compartilhar né? Então, eu tenho como compartilhar, no caso, eu estou dentro do EP Sales, ou seja, eu estou dentro da minha instituição, então eu posso compartilhar com todos, então isso aqui é possível, e esse aqui eu posso compartilhar com outras pessoas de fora da instituição e elas terão acesso somente a esse conteúdo, não tem problema, isso é importante. Então, são estratégias que nós temos e proporcionamos para os nossos clientes para que eles tenham o melhor resultado. Eu acho que tem alguma dúvida, doutora Anastácio? Bom, obrigado pela apresentação. É que nós temos um tempo do YouTube e, Sim. infelizmente, nós não vamos ter tempo para fazer perguntas. Mas eu Ah, só gostaria, não, mas não tem problema, a senhora fez uma belíssima apresentação e eu agradeço. Só gostaria que a senhora fizesse, num resumo muito sucinto, senão o YouTube vai cair, que nós temos uma hora. aham. Esse é o conceito do encontro e nós já passamos 6 minutos. Eu gostaria que a senhora fizesse de uma maneira muito objetiva como eu entro na página e como eu procuro um assunto específico, considerando Perfeito. que eu já tenha o meu acesso. Isso a gente tem como orientar. Tá Então, isso ótimo. eu gostaria, tá bem?
Tá Obrigado. ótimo, né, imagina. É, vejamos, nós estamos aqui, olha, esse é o Dynamed, tá vendo? www.dynamed.com. Então, eu posso até copiar e colocar aqui no chat. Isso é uma informação importante. Os doutores conseguem acessar através desse, né? Então, eles têm que entrar através do site do CRM, eles têm que entrar por lá, criar a sua conta pessoal. Quando eles criam a conta pessoal, permite que eles utilizem nos seus consultórios, nos seus tablets, nos seus computadores, enfim, nos celulares, de forma rápida. E a partir do momento em que eles entram, essa é a página principal da Dynamed, né? Então, quando eles estão aqui na página principal da Dynamed, eles podem vir fazer uma busca. Essa busca pode estar em português, né? Pode ser elaborada, feita em português. Então, podemos colocar aqui prostatectomia, por exemplo. Então, nós temos aqui a informação a respeito da prostatectomia, vem com esse conteúdo, nós temos todos esses conteúdos, esses filtros na lateral, mas nós temos aqui a parte de um conteúdo mais voltado para uma prostatectomia. Então, nós temos aqui a prostatectomia, nós temos essa informação, quando que ela foi atualizada, nós temos, lembra que eu tinha mostrado? Essa é uma evidência sobre essa sinopse, e ela vem de forma muito resumida, justamente para que o médico tenha a oportunidade de buscar essa informação muito mais rápida para utilizar, né? Então, aqui ele consegue ter essa informação como se fosse uma busca rápida para uma utilização mais interessante. E ele tem como navegar em todos esses tópicos que eu mencionei, né, na parte de uma laparoscopia. Então, ele tem aqui a informação, a evidência, o estudo, a parte de um uso da robótica, né? Então, estamos falando aqui do uso da robótica e qual é a evidência. Então, é uma evidência ainda em nível 3, justamente pela quantidade de resultados que foram tidos, enfim, em termos de resultado e tudo mais. Então, nós temos essas informações todas, e que podemos vir aqui, isso é uma outra informação importante, eu estou aqui no final da página, e se eu quiser subir para o topo dessa página, eu venho nesse botão e consigo subir. E a partir do momento que cria a conta pessoal, ele pode baixar o aplicativo, baixando o aplicativo ele tem acesso a esse conteúdo de forma ilimitada, sem restrição, não tem número de acessos, é para acessar o máximo possível e da forma mais produtiva possível. Perfeito. Ajudou muito. Então, mais uma vez, gostaria, em nome do Conselho Regional de Medicina, agradecer a sua participação, foi excelente a sua apresentação, e eu passo a palavra ao nosso presidente, que vai encerrar o nosso momento da ética, e já os convido para a última quarta-feira do mês que vem para o nosso próximo evento. Professor, obrigado, e passo a palavra ao conselheiro Marcelo Lemos. Obrigado, Anastácio. Então, inicialmente eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Queria fazer um agradecimento especial à Glória, a nossa palestrante de hoje. Eu tenho certeza que a sua expertise e os seus insights, eles abriram novos caminhos para o entendimento da plataforma da Anamed. Eu espero, então, que todos, né, que as informações de hoje tenham inspirado a todos para utilizarem a plataforma e melhorarem os seus conhecimentos e a prática médica. Então, até a nossa próxima live. Eu desejo a todos muito sucesso, saúde. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Glória. Obrigado, Anastácio. Eu agradeço, boa noite a todos, em especial aos nossos funcionários que fazem com que esse encontro funcione da qualidade técnica que ele merece. Iolete, Brenda, Luiz, muito obrigado. E obrigado aos conselheiros que se dispuseram a participar dessa parte, desse grupo interno. O restante está no YouTube. Muito obrigado, boa noite e até o próximo. Glória, até mais. Muito Boa noite. obrigada, boa noite. Até logo. Boa Páscoa a todos. Obrigada, Igualmente. vocês também. Felicidades. Obrigada. Tchau.